Olá, é terça-feira, dia 21 de março e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje é Dia Internacional da Síndrome de Down e esse é o tema desta edição do programa. É terça e como você já sabe, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar um mousse de maracujá no quadro Receita do Dia. Tem ainda as notícias da internet, oportunidades de emprego, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E o Dia Internacional da Síndrome de Down tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelo bem-estar, igualdade de direitos e inclusão das pessoas com Down na sociedade. Pessoas com essa síndrome, ela tem características típicas, né? Como olhos amendoados, rosto arredondado e com as mãos ali menores e dedos também mais curtos. Além de estarem mais propensas a uma maior incidência de doenças. E para nos ajudar a entender mais sobre este tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a Sandra Ramos. Ela que é fonoaudióloga e ecoterapeuta. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a Sandra e também vamos ouvir a Helena Posidônio, não é isso, Helena? Helena Posidônio, ela que é psicopedagoga clínica e também institucional. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo, ouvir as informações e orientações aqui das nossas convidadas, mas antes vamos acompanhar juntos uma reportagem com Joyce Fernanda. Há 29 anos, o Centro de Reabilitação e Valorização da Criança, o CERVAC, é um importante instrumento de inclusão social e transformação de vidas. A sede, que fica no bairro de Casa Amarela, atende mais de 300 crianças e adolescentes, com diferentes tipos de necessidades especiais. Gisele, que tem síndrome de Down, é uma delas e foi o grande motivo para que o CERVAC fosse o que é hoje. Gisele é nossa musa inspiradora, né? Foi através do nascimento dela, na família de Alba, que é uma das outras fundadoras do CERVAC, que a gente começou esse trabalho. Então a família buscou atendimentos e Alba foi uma das primeiras a participar da reabilitação de Gisele. A partir daí, nós juntamos mais algumas pessoas, fizemos uma pesquisa aqui no Morro, onde encontramos 64 crianças com deficiência. E nós decidimos fazer algum trabalho. Chamamos as famílias, apareceram 21 famílias, hoje estão completando 29 anos. E a gente vem desenvolvendo várias atividades com as crianças, não só síndrome de Down, mas com todas as outras patologias também, né? O CERVAC, na minha importância, é um estímulo tão grande para mim, quando eu era criança, que eu tinha, na época, tinha 9 anos. Aí foi estimulando, aprendendo, lutando e outras coisas. Entre as atividades oferecidas pelo CERVAC está a aula de música. Os alunos da turma foram aprendendo tanto que formaram uma banda, a Força Especial, que já tem 2 CDs gravados. No repertório, músicas que abordam temas como inclusão social e o preconceito. A gente costuma dizer que a música a gente não consegue mensurar os efeitos que ela tem na vida da gente. Mas o poder de socialização, o poder de alegria, o poder de veicular as nossas palavras, de chegar onde a gente não chega, a música chega, né? E a gente consegue, através da música aqui, na banda Força Especial, tanto se incluir artisticamente, também quanto levar uma mensagem de superação dos preconceitos, superação tanto da pessoa com deficiência, mas também para a gente, dito normais, compreender esse universo de inclusão como uma forma de amor, né? Porque diferença todos nós temos, limitação também nós temos. Mas o grande desafio é incluir com amor e descobrir a potencialidade que cada um tem para formar um todo que resulta nesse resultado positivo no caso da banda. Era exatamente esse apoio que Danúzia precisava, quando soube que a pequena Raquel, de 1 aninho, tinha síndrome de Down. Eu fiquei muito surpresa, fiquei meio temerosa por causa da questão do preconceito das pessoas, mas à medida em que eu, tanto no tratamento dela, também fui muito orientada pelos assistentes sociais, então eu fui lidando com isso da melhor maneira possível. Fiquei sabendo logo no início
quando ela nasceu, né, pela a médica pediatra que me chamou para conversar. Antes disso eu não sabia, para mim foi uma surpresa. Então, logo na maternidade, eles me orientaram a procurar tratamento de fisioterapia e fono. Foi quando a assistente social me indicou o Servac. Aí, logo no primeiro mês, ela já veio para cá e eu consegui atendimento. Aí ela ficou fazendo os tratamentos aqui mesmo e tem me ajudado muito, bastante, no desenvolvimento dela e na minha criação também, como lidar com ela em casa. Neste Dia Internacional da Síndrome de Down, o desejo de Raquel, Danúzia e dos que fazem parte do Servac é que todos, não importa o tipo de necessidade especial, possam ter uma vida cada vez mais independente e livre de preconceitos. A minha filha é totalmente normal. Ela tem as dificuldades dela como qualquer outra criança. Pode ser dificuldades mais severas, mas enfim, ela está buscando o desenvolvimento dela. Mas ela é uma criança totalmente normal que pode fazer qualquer coisa. Tem uma frase tão longa que eu vou dizer: ame, lute por seus filhos, tem direito de amar, tem direito de estudar, tem direito de lazer e outras coisas. É isso que eu tenho, minha importância sobre esse preconceito. Isso eu tenho muito orgulho de ser. Eu tenho uma frase tão importante: somos fortes e somos felizes. Pois bem, belíssimos exemplos, são fortes, podem sonhar, podem conquistar o que quiserem, né? Então fica aí o nosso recado, o nosso alerta também, né? Uma sociedade com menos preconceito. A gente agradece e agradece bastante. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre este tema. A gente também quer parabenizar a Associação Novo Rumo Genética, que desenvolve esse belíssimo trabalho. Daqui a pouquinho vamos entender mais como é que funciona esse trabalho. Mas antes, a gente quer chamar você que está em casa, venha participar conosco aqui do nosso programa. Você já pode participar respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você acha que as pessoas que têm a síndrome de Down ainda sofrem com preconceitos? Você acha, não acha? Tem muito preconceito ainda? Liga pra gente, 3424-1977. Você pode ligar, participar aqui conosco, responda a enquete, mande também alguma dúvida sobre o tema, deixe também algum comentário neste dia tão especial, Dia Internacional da Síndrome de Down. Você pode participar também através da nossa fanpage. Acesse lá na internet facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage, está disponível para você responder a enquete, mandar alguma dúvida sobre o tema e deixar também algum depoimento. Manda também sua participação através do nosso WhatsApp, lembrando que o número é o 99418-1206, 99418-1206. Mande aí quantas perguntas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho, nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E a síndrome, ela pode acontecer em qualquer família, independentemente ali da sua raça ou condição social. Após vários estudos, os especialistas acreditam que a idade dos genitores, principalmente a idade da mãe, poderia aumentar as chances do problema ocorrer. Aos 30 anos, o risco de uma mulher ter um bebê com Down é de 1 em 1000. Aos 40 anos, é de 1 em cada 100. Imagina-se que a idade dos óvulos, essa idade dos óvulos, ela vem interferir na divisão embrionária. Então vamos aprender um pouco mais sobre o tema. Primeiro vou dar aqui as boas-vindas às nossas convidadas, dizer desde já que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Sandra Ramos, seja muito bem-vinda. Obrigada. Sinta-se em casa. Helena Posidoni também, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. A gente viu, né, esses belíssimos exemplos e uma frase que ficou muito fixa, né, que ficou bem firmada na nossa mente, a relação daquela mãe pedindo menos preconceito. São fortes, todos nós somos fortes, podemos sonhar, podemos ter uma profissão, constituir uma família, e a pessoa com síndrome de Down também pode sonhar, pode conquistar essa profissão e também pode formar essa família. É um dia que a gente pede a atenção um pouco maior para essa conscientização da população no geral. Todos nós podemos. A pessoa com síndrome de Down
também pode? O que é que vocês poderiam começar, né, tocando nesse ponto? Todos nós podemos sonhar, e vocês que trabalham dia a dia, né, com as pessoas com deficiência, no caso com síndrome de Down, vocês notam isso, que eles ainda sofrem um pouco de preconceito, mas que são fortes, que sonham? Como é esse dia a dia da pessoa com síndrome de Down? Ainda percebemos preconceito, muitas vezes por parte da própria família, né, de alguns familiares, na sociedade, nas escolas. E esses indivíduos devem, sim, sonhar, né, desejar, e devem ser estimulados precocemente para que consigam alcançar, né, de forma adequada, de forma esperada. E eles devem ser, inclusive, incentivados a sonhar, a desejar, né, evoluir, a trabalhar, a fazer parte dessa sociedade de forma plena. Para que isso tudo aconteça, né, para que esse sonho ele venha se tornar realidade, essa pessoa com síndrome de Down ela precisa de um suporte, porque ela vai ter uma dificuldade no desenvolvimento, seja uma dificuldade motora, uma dificuldade ali para falar também. Qual a importância de ter uma equipe multidisciplinar auxiliando, ajudando a pessoa com síndrome de Down? Qual o papel também da fono? A gente já passa a pergunta direcionada à fonoaudióloga que está aqui nos ajudando. Qual o papel da fono e a importância de toda uma equipe fazendo um trabalho em conjunto? Exato. Como a Helena falou, né, na grande maioria das vezes o preconceito já começa dentro de casa. Então fica até muito difícil de realmente começar uma terapia, porque se precisa trabalhar esse pai, precisa trabalhar essa mãe, né, que vive esse luto, né? Então a terapia ela já começa desde já. Então o trabalho com o fono, com a fonoaudióloga, muitas vezes se pergunta: mas meu filho é um bebê, ele não fala. O fono é para falar, né? Mas aí está, a gente trabalha desde cedo com essa estimulação de toda a estrutura orofacial. Que quer dizer, a criança com síndrome de Down, ela nasce com a hipotonia, ou seja, o tônus global é rebaixado. Então, eu necessito de um tônus de face mais adequado para futuramente ele vir ter uma fala adequada. Então, para que isso aconteça, o fonoaudiólogo ele começa atuando exatamente numa das áreas da fonoaudiologia, que é a motricidade orofacial, que é nesses exercícios que a gente faz, né, nos lábios, na língua, na bochecha, para estar organizando essa estrutura, que são esses órgãos, para uma futura mastigação, uma futura deglutição e uma futura fala. Já enquanto bebê, né, a criança já tem essa assistência com a fono e com a psicopedagoga. Como é que vai ser esse primeiro contato? A partir de que momento? Só quando essa criança ela começa a estudar que ela vai ter esse contato com a psicopedagoga? E a função de vocês profissionais dessa área? Hoje percebemos e temos na Associação Novo Rumo uma estimulação bem precoce, né? Antes as pessoas traziam a criança com alguma dificuldade de aprendizagem muito tarde, né? Com 6, 7 anos, em período de alfabetização, é onde a família sente mais dificuldade e traz. Só que hoje nós estimulamos que seja feita precocemente essa intervenção. Então, nós podemos já atender a partir de que a criança entra na escola, a partir dos 2 aninhos de idade, né? Conscientizando essa família de que ele precisa entrar na escola também igual com as outras crianças, né? Não há motivos para adiar essa entrada na escola. E alguns neurologistas já solicitam essa estimulação até antes dessa entrada na escola. Então, brincamos e fazemos intervenção bastante lúdica, através de brincadeiras, de jogos, né, músicas. E aí eles vão entrando na escola, nós temos exemplos lá na Associação de Crianças Bem Pequenas, que já estão em escola e acompanhando até melhor que as crianças de desenvolvimento neurotípico. Então elas têm a dificuldade de origem, óbvio, né, que elas têm uma deficiência intelectual, um rebaixamento cognitivo, mas com essa estimulação precoce a gente dá condições que essa criança acompanhe de forma adequada. No caso, o auxílio da fono vai ser para o resto da vida ou vai chegar uma fase ali que não vai precisar mais fazer aquelas sessões? Exatamente, sempre perguntam qual é o tempo que meu filho ou minha filha vai receber alta, né? E eu sempre costumo dizer aos pais dos meus pacientes que a fono perdura por um bom tempo, porque aí vem a questão da parte escolar, né? Por mais que já estimulou a questão da motricidade ou da linguagem, mas aí vem a parte escolar e é onde a fonoaudiologia também tem, né, essa área. Então, realmente, o último profissional que a criança recebe alta é o fonoaudiólogo. Muitos pais também devem ter a dúvida de como educar essa criança, né?
Chega muito essa pergunta, a psicopedagoga principalmente, como é que eu vou educar o meu filho? E qual a resposta que você traz? Primeiro a todas as crianças, né, que seus pais eduquem seus filhos respeitando, né? Respeitando as crianças especiais, respeitando todo indivíduo, né? Que não é por uma dificuldade que a gente vai agir de forma contrária. Mas para os pais que têm as crianças com alguma dificuldade, crianças consideradas especiais, o principal é entender a realidade daquela criança, a real situação, né? Tem pais que veem seus filhos com uma dificuldade além do que acho que ela tem, e tem pais que não conseguem enxergar a dificuldade da criança. Então, acontece muito de super proteger essa criança, e isso atrapalha diretamente na aprendizagem também e no desenvolvimento de habilidades sociais. Essa criança se torna muito dependente, né, desses pais. E, na verdade, quando a gente começa a intervenção, começa a fazer a avaliação, a gente percebe que essa criança nem tem essa dificuldade toda, poderia estar sendo estimulada e avançando, mas a superproteção atrapalha muito. Hoje em dia é o que realmente a gente sente a dificuldade. Essa superproteção também pode atrapalhar o desenvolvimento da fala? No caso, aquela criança quer pedir um objeto, quer falar alguma coisa, e o pai vê, né, aquele esforço que a criança está fazendo, toma a frente e já responde, já fala o que a criança quer. Exato. Né? Não só isso, mas muito apontar. Então, eles apontam, então é água que você quer, então não espera nem que a criança fale água. Por mais que ele não fale água perfeito, mas que ele diga um A, que ele diga um guá, mas que ele fale alguma coisa e que você diga, filho, é água que você quer, muito bem. Ele não falou água perfeitamente, mas você tem que dar realmente essa intenção, esse estímulo para que a criança fale. Né? Então, existe muito isso, de você estar sempre falando pela criança, né, respondendo. Às vezes não é nem aquilo que a criança quer, mas você já fala, é isso que a criança quer, ele quer água. Poderia ser que ele não quisesse água. Né? Então, essa superproteção, que eu sempre costumo dizer aos meus pacientes, que ninguém é semente. Então, a gente tem que criar os filhos da gente para o mundo. Então, vocês têm que dar maior independência para o filho de vocês. Né? Não fazer as vontades, mostrar o que é certo, mostrar o que é errado para que eles realmente lá na frente eles não sintam essas dificuldades. Preciso da autonomia, né? Exatamente. Essa independência nesses filhos, é preciso vê-los crescer, enfrentar algumas dificuldades, dar alguns auxílios, alguns suportes são necessários, né, para que venha acontecer esse desenvolvimento. E ainda falando sobre a sala de aula, quais as principais dificuldades que as crianças que estudam, né, que têm a síndrome de Down, elas enfrentam, para a gente reforçar e tentar combater? Além do preconceito, algumas dificuldades que a gente enfrenta, será que a gente poderia também auxiliar, dar uma ajuda às pessoas com síndrome de Down em relação à vida escolar, por exemplo? Esses pais também podem ajudar a minimizar essas dificuldades no dia a dia? Sim. O indivíduo com síndrome de Down, ele é considerado uma pessoa com deficiência. E, portanto, eles precisam e têm direitos bem específicos. Né? A lei da inclusão, a lei brasileira da inclusão, ela assegura esses direitos de todo indivíduo com deficiência. E na escola não é diferente. Eles precisam de ajuda, certo? Eles têm como acompanhar o mesmo conteúdo que está sendo dado para o resto das crianças, certo? Não tem que mudar o conteúdo, que acontece muito da gente chegar em escolas e uma criança que está em primeiro ano com um assunto, só aquela criança, porque tem a síndrome, está com um assunto muito aquém da sala em que ele se encontra. Então, infantiliza, mostra a ele que ele é diferente, pontua muito bem isso. Então, eles têm capacidade de alcançar o mesmo conteúdo e, para isso, eles precisam de adaptações. Adaptação tanto no material, quanto no meio, né, no ambiente da sala de aula e também no currículo. O currículo precisa ser adaptado. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no programa estamos falando sobre síndrome de Down. Isso mesmo, e agora vamos conferir as notícias da internet sobre este tema, e quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia!
Oi, Valdson, para você ótima terça-feira, para vocês que nos acompanham. Hoje a gente trouxe uma informação do site Movimento Down, que traz informações sobre o que é a síndrome. Quando os pais recebem a notícia de que o filho tem a síndrome de Down, muitos se perguntam se o comportamento deles podem ter influenciado no aparecimento dessa síndrome, o que na verdade é um mito. Ela é causada pela presença de 3 cromossomos 21 em todas ou na maior parte das células de um indivíduo. As pessoas com síndrome de Down têm 47 cromossomos em suas células, em vez de 46, como a maior parte da população. E o mais importante é lembrar que as crianças que têm a síndrome de Down são iguais a qualquer outra criança. Os pais devem incentivar o seu filho a desenvolver suas capacidades pessoais e conquistar sua autonomia. Elas podem aprender, se divertir, trabalhar e levar uma vida normal. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras informações sobre esse assunto com o Valdson. É com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E quem está em casa que tem dúvidas em relação à síndrome de Down, geralmente utiliza a internet como fonte de pesquisa, mas muito cuidado porque principalmente nas redes sociais a gente encontra muitos mitos a respeito desse tema e esses mitos muitas vezes ajudam a aumentar o preconceito em relação à síndrome de Down. Então, para ajudar você que está em casa, esclarecer a dúvida caso você tenha a respeito da síndrome de Down, a gente vai mostrar aqui algumas informações e eu vou perguntar aqui às nossas convidadas se se trata de um mito ou de uma verdade. Vou pedir uma explicação a respeito da informação que a gente vai mostrar para ajudar você que está em casa. Vamos conferir agora aqui no nosso telão. A primeira informação diz o seguinte: as pessoas com síndrome de Down, elas têm mais problemas de saúde? Isso aqui é um mito ou é uma verdade? Verdade, certo? Elas têm realmente algumas patologias que são associadas, como a cardiopatia, né, também problemas renais, oftalmológico. Então, eles têm realmente essas dificuldades que tem que estar sendo acompanhado por os profissionais o quanto antes. Ok, vamos à próxima informação. Mito ou verdade? Olha só o que diz a próxima tela. O bebê com síndrome de Down, ele não pode frequentar o berçário? Mito ou verdade? Mito. Ele pode frequentar qualquer ambiente. Qualquer ambiente, igual a qualquer criança, ou jovem, ou adulto, berçário também. Não só pode, como deve. Como deve frequentar. Deve. Próxima informação, outra tela para descobrirmos se é mito ou se é verdade. Olha só o que diz essa informação. A criança com Down, ela pode tomar vacinas? Mito ou verdade? Verdade. Ela pode tomar vacina, sim, como qualquer outra criança. Né? Todas as vacinas, assim como uma criança neurotípica, ela também pode. É importante que ela fique imune, né? Como qualquer outra. Próxima informação, vamos lá à próxima tela. Vamos descobrir se é mito ou se é verdade. A síndrome de Down, ela atinge os mais brancos? Mito ou verdade? Mito. E temos muitas crianças brancas com síndrome de Down lá na associação e negras também com síndrome de Down, todas lindas e não tem uma relação. Não tem relação de classe social, muito menos com... Não. É uma ocorrência genética mesmo, que não tem a ver com nada disso. Exato. Uma ocorrência genética que a gente ainda não explicou. Vamos explicar como é que acontece, né, essa questão dos cromossomos. Vocês podem nos auxiliar nessa... Como é que acontece a síndrome de Down? Então, na hora da formação, né, como foi falado anteriormente, né, o indivíduo ele apresenta 46 cromossomos, né, se for do sexo feminino é 46XX e se for masculino 46XY. E no caso da síndrome de Down é o 47, né, XX para a menina e XY para o menino. Por quê? Exatamente, é um cromossomo a mais que a gente chama que é a trissomia do cromossomo 21. Então, de vez da criança com síndrome de Down apresentar 2 cromossomos 21, ele vai vir com 3 cromossomos 21. Isso também tem uma relação da escolha da data, né? Hoje, dia 21/3. Sim. É referente exatamente ao cromossomo 21, né? A trissomia. Então, 21/3. Ok. Interessante, né? Essa associação. E acho que a gente poderia classificar também como esse cromossomo a mais, seria o cromossomo do amor, que são carinhosos demais. São muito carinhosos. Né? E quando você começa a trabalhar com ele desde bebê, que você sente esse carinho, né? Eles são realmente muito carinhosos, adoram abraçar, adoram beijar. Eles são muito amorosos e
comentários, né? Existem alguns comentários de que são agressivos. Não. A agressividade é um sintoma de que algo não vai bem com a criança, né? E na síndrome de Down é do mesmo jeito. Eles são bem carinhosos, não tem essa característica de agressividade, não. A gente viu um pouco do trabalho desenvolvido pela associação, a gente viu a importância, né, alguns depoimentos de mães e pais falando da importância daquele suporte da associação. As crianças, às vezes, elas podem chegar agitadas até a associação por conta que os pais não tinham ainda uma orientação específica a respeito da síndrome de Down, e acontece que, às vezes, causam uma ansiedade exagerada na criança também, causam uma agressividade, aí elas buscam ajuda. Tem essa ajuda na associação, como é que vocês avaliam, né, esse apoio a essa família? Acho que a criança, ela vive um momento até encontrar a associação e após encontrar essa associação. Fala mais pra gente sobre esse trabalho que vocês desenvolvem e muito bem feito na associação. Exato. Muitas mães costumam dizer que lá é sua segunda casa, né, onde eles se sentem realmente muito à vontade. Né? Então, realmente, a questão do saber que é um Down, esse luto que a família vive, quando realmente vão para Novo Rumo, que se sentem em casa, a gente tem todo um acompanhamento, não só com as terapias com fono, com terapia ocupacional, físio, psicopedagogia, a gente também tem um trabalho com a psicóloga, que ela atende especificamente a família, os pais, que é o que realmente é o carro-chefe. A gente precisa dessa família estruturada, né, para que a criança ela também consiga evoluir, porque realmente a criança ela sente. Se os pais não estão bem, a criança também não está. E isso aí interfere no nosso trabalho. E rapidinho vocês conseguem identificar essa criança que está passando por algum problema, e esse problema tem início lá em casa ainda, Exato. né? Sim, sim. A gente faz esse acompanhamento, percebe, né, os sinais, o que a criança traz, é feito um acolhimento da criança e da família. A gente não atende só a criança, precisa acolher essa família, tirar as dúvidas, orientar, para que sigam as orientações em casa, porque só a terapia também não vai resolver tudo, tá? Ok, vamos seguir agora com mitos e verdades. Temos aqui outra informação. A maioria das crianças com a síndrome, ela nascem de mulheres mais velhas. Mito ou verdade? Mito. Hoje a gente vê muitas mães, 18 anos, 19, 20 anos, com uma filha, um filho com síndrome de Down. Então é mito. Ok, próxima tela, vamos ver. Mito ou verdade que a síndrome de Down, ela bloqueia o amadurecimento? Mito ou verdade? Mito. Eles amadurecem da mesma forma, a questão sexual, tudo ocorre do mesmo jeito, né? Hormônio, tudo igual. Só que precisa ser estimulado porque a questão cognitiva realmente precisa ser estimulada por causa do rebaixamento cognitivo, né? O que pode atrapalhar, né, esse amadurecimento seria a infantilização. Sim, sim. A superproteção, que aí esse indivíduo tem uma complicação em resgatar essa autonomia, essa independência. Aí, não pela síndrome, mas pela superproteção, que qualquer outra criança poderia sofrer da mesma situação. Muitas pessoas ainda olham, né, as pessoas com síndrome de Down com aquele sentimento de pena, né, de coitadinhos. De coitadinho. E não deve olhar dessa forma. Exato. Sim. Eles são fortes, eles podem, eles sonham, Eles podem, e eles sim, conquistam, né? Que ultimamente a gente acompanha, principalmente aqui na Secretaria de Turismo, né? Tem vários cursos, várias palestras com pessoas com síndrome de Down, e a gente vê a evolução e a gente vê essas pessoas com síndrome de Down se firmando no mercado de trabalho. Isso é um avanço significativo. Quando o trabalho é feito desde cedo, que a gente chama, né, o trabalho, né, desde bebezinho, a gente vê realmente que a criança ela tem condições de evoluir, que de ser um adulto, de poder trabalhar. Então, tem um caso de um rapaz com síndrome de Down que se formou em turismo. Então, é capaz? Sim. Basta também a família querer. E pensar nesse indivíduo no futuro, né? Porque muito se fala em inclusão de crianças, inclusão escolar, de indivíduos pequenos, na infância. E precisa ter esse olhar para o adulto. Essa criança vai virar um adulto, ela cresce, né? E parar com isso, com essa visão de que é só ali na infância. E vai crescer. E a autonomia, a independência, o trabalho. Ele precisa também sair desse ambiente escolar. Concluir o ensino médio, ensino fundamental, entrar num curso profissionalizante, numa faculdade. Falta muito isso. Ainda falta esse incentivo. Sim. O que acontece hoje, quando visitamos as escolas, é de perceber indivíduos fora da faixa, né? Que já precisavam, que já deveriam ter saído da escola,
né? E indivíduos com 30, 40 anos numa sala de aula e muitas vezes nem adequada, porque por não ser alfabetizado, está na alfabetização no primeiro ano hoje, e não é adequado, porque é um indivíduo adulto. Ele já deveria ter saído da escola, ser promovido, né, ser formado, e buscando uma graduação, um curso profissionalizante, algo que promova essa fase adulta. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela. Há diferentes graus de síndrome de Down, mito ou verdade? Na verdade, não é graus, né? A gente fala como vai ser o desenvolvimento dessa criança pelo tônus dela. Quanto mais rebaixado esse tônus global, a gente vê que a criança ela vai ter mais dificuldades. Impossível de adquirir as habilidades? Não. Mas ela vai demorar um pouco mais devido a essa hipotonia, certo? Então, não, a gente não classifica como graus. É um grau leve, a gente sabe, ele vai pela hipotonia. Então, se for um tônus mais leve, não tanto rebaixado, então a gente diz que essa criança seria uma criança leve, que não vai ter tantas dificuldades e vai conseguir adquirir as habilidades, seja ela acadêmicas, sociais. São tônus, o tônus global, que a gente chama que é a questão muscular. Quando tem um músculo um pouco que a gente chama que é hipotonia, que é o tônus mais baixo, mole, né? Molinho demais, a gente vai ver que é uma criança que vai demorar a andar, que provavelmente vai ser uma criança que vai demorar a falar também, né? Então, quanto mais rebaixado esse tônus, a criança ela vai desenvolver mais lentamente. Vai do estímulo também, né? Algumas crianças têm mais estímulo em casa, frequentam adequadamente a terapia, vai toda semana ou quantas vezes for e não falta, e leva isso a sério, é bastante estimulado. Então, essa criança vai ter um desenvolvimento melhor. Aí as pessoas costumam achar que existe esse grau, não, é o grau mais leve. Exato. Não, ela é mais estimulada, então ela tem mais condição de alcançar. E quando a gente fala em estímulo, não é só o estímulo do pai e da mãe, que o que acontece na grande maioria são crianças, né, filho único, e que passa o dia todo com a mãe, ou com o pai, ou com os avós, mas qual é o contato que essa criança tem com outras crianças? Então, por isso que a gente fala que a criança ela pode ir para a creche? Deve, porque o quanto mais cedo ela ter contato com outras crianças, ela vai aprender muito mais. Ok, essa relação de troca é muito importante, né? Essa socialização. Vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela para a gente descobrir se é mito ou se é verdade que pessoas com síndrome de Down, elas têm atraso no desenvolvimento da linguagem. Verdade. Verdade? Verdade. Mas esse atraso ele pode ser corrigido? Pode ser, sim. Eles têm esse atraso, né, como a Helena falou, devido realmente a esse déficit intelectual, esse rebaixamento. Então, quando você faz o trabalho desde cedo, então a gente consegue fazer com que esse desenvolvimento da linguagem ele fique tal qual de uma criança neurotípica, né? Então, a fase do balbucio, que a gente chama que é uma fase da linguagem, na criança com síndrome de Down e numa criança neurotípica, ela ocorre ao mesmo tempo. Então, a fase do balbucio, que a gente costuma dizer, Sandra, mas o que é isso? É aquele inglês que a gente costuma dizer que eles falam tudo e você não entende nada. Então, essa fase da linguagem ocorre no mesmo tempo. Mas já a explosão de vocabulário é que demora mais. Então, uma criança neurotípica, com 1 ano e 6 meses, ela já tem mais ou menos 24 palavras. Então, a criança com síndrome de Down, com esse nível de vocabulário, é a partir dos 2 anos. Então, quando a gente faz esse trabalho, para que não seja tão distante quanto uma criança neurotípica, certo? Ok. Ótima explicação. Vamos conferir agora a próxima informação. Outra tela diz o seguinte, olha só, pessoas com síndrome de Down, elas devem frequentar escola especial, mito ou verdade? Mito, né? Promovemos o ingresso dessa criança com síndrome de Down ou qualquer outra na escola tradicional, igual a qualquer outra criança, para que ela aprenda com os outros e para que isso se torne cada dia mais normal, tranquilo, que não haja diferença, que eles possam aprender um com o outro também. Isso tanto na escola pública quanto privada, sim, né? sim. Solicitando as adaptações necessárias, óbvio que eles precisam, né? Um acompanhante pedagógico, um AT, uma adaptação no currículo, às vezes precisa de alguma adaptação ambiental, no material didático, e isso tudo encontra-se resguardado dentro da lei. Ok, vamos à próxima informação. Ótima explicação a gente ouviu agora. Olha só essa tela que diz: pessoas com síndrome de Down, elas podem trabalhar? Mito ou verdade?
Verdade. Elas podem trabalhar, elas podem estudar, podem trabalhar, podem ter lazer, elas podem ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. Inclusive, não só podem como devem, né? E o que acontece muito também é da família achar que vai perder algum benefício por conta dessa remuneração, né, do trabalho. E não é bem assim, né? Elas precisam procurar a informação adequada e promover esse novo passo na vida desse filho, né? Eles devem, inclusive, nós percebemos que eles têm dons, né? Cada um tem o seu dom na sua área, igual a todo mundo. Um tem um dom do balé, a natação, o turismo, cada um dentro das suas habilidades e precisam ser estimuladas. E a gente só desenvolve a habilidade praticando, né? Tem que ter esse incentivo. Sim. Se gosta de natação, coloca esse filho na natação. Se gosta de um esporte, um karatê, um dança, esporte, capoeira, tem que investir nessa pessoa. Exato. Quanto mais tempo de investimento, melhor esse retorno para essa criança. Sim, com certeza. Acho que é um recado que a gente quer bem frisar neste dia, né? Para que as pessoas incentivem. Se tem algum familiar, algum amigo que tenha síndrome de Down, dê uma palavra de incentivo, não olhe com um olhar de pena, de coitadinho, mas a gente tem que olhar de igual para igual. Sim, assim que no dia a dia vocês escutam. Tanto os pais quanto as pessoas com síndrome de Down falam muito nisso, né? Que querem ser olhadas de forma igual. Somos todos iguais. Sim. Exato. Ok. Você que está em casa, tem ainda alguma dúvida sobre o tema? Manda pra gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Você pode ligar, interagir conosco. Manda também a sua participação através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206. Acesse aí, deixa quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho, nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos falando sobre síndrome de Down. E é importante saber que essa falha genética da síndrome, ela acontece ao acaso. Ela também não é contagiosa, é bom que isso fique muito claro. E a probabilidade de que alguém tenha, né, a síndrome de Down é de aproximadamente 1 para cada 600 nascimentos. Aqui no nosso país, cerca de 300 mil pessoas elas nascem com síndrome de Down a cada ano. O que deve fazer, né? O que é que esse pai ele deve fazer ao descobrir que esse filho vai nascer com síndrome de Down? Inclusive, essa é uma das perguntas que estamos recebendo aqui no nosso WhatsApp. Você que tem alguma dúvida, 994-18-1206, pode acessar o nosso WhatsApp e deixar sua pergunta a respeito do tema, 994-18-1206. Essa é a dúvida da Daniele Maria, ela que é de Moreno, Pernambuco. Ela queria saber, né, se dá para descobrir a síndrome ainda na gestação. E a gente já reforça, né, após a descoberta na gestação através de uma ultrassom, por exemplo. O que é que esse pai deve fazer? Ele já deve procurar ajuda da associação, por exemplo? Ainda na gestação vocês dão esse apoio, esse suporte aos pais? Que a gente poderia responder para a Daniele de Moreno, Pernambuco. Na ultrassom já tem como descobrir? Já tem como descobrir e muitas vezes ainda não se tem, a família ainda não tem esse diagnóstico tão precocemente, né? Mas tem como. E assim que nasce, a criança já tem algumas características físicas, né, bem específicas da síndrome e o médico que acompanha, encaminha, vai lá na associação, uma consulta com a doutora Paula Arruda, ela solicita o exame, né, o cariótipo e o que precisar, encaminha, no caso, se tiver alguma cardiopatia, alguma doença, já para fazer uma intervenção, e no que diz respeito à terapia, ele já começa bem bebezinho, né, bem novinho, bem cedo, lá com terapia ocupacional, fisioterapia, fono, com a estimulação. No primeiro momento, a ajuda psicológica, que é muito importante, não só
no momento da descoberta, como no decorrer também desse tratamento. Isso. Né, como você falou, né, durante um dos exames, né, uma das outras, você já consegue detectar, né, que a criança tem síndrome de Down. Então, ali já começa todo um trabalho com aquela família, com aquele pai, com aquela mãe. Né? Então, eu tenho um paciente que a mãe soube durante a gestação. Então, esse amor, ele começou desde cedo, né? Desde a barriga. E hoje, né, ele fez 3 anos agora em dezembro. Né? E, assim, é todo um amor da família desde que estava na barriga da mãe. Então, é todo um trabalho realmente emocional dessa família. Né? Porque eles sempre idealizam uma gestação, eles idealizam um filho, né? Mas que você não pode deixar esse sonho para baixo, você não pode deixar esse sonho realmente. Essa criança, ela vai ter condições, sim, de ter uma vida normal como as outras crianças. Temos aqui várias participações. No geral, as pessoas querem saber como é que funciona a Associação Novo Rumo Genética, também quer saber como obter atendimento na associação. Qualquer pessoa pode chegar e ser atendida? Pode sim. Eles procuram a administração, onde farão a inscrição. Né? Lá temos atendimento psicopedagógico, psicológico para as famílias, terapia ocupacional, fisioterapia. Tem o atendimento com a doutora Paula Ruda, geneticista. Tem fono, né? Todas as intervenções. Tem a capoeira, tem um grupo para adolescentes, né? Que a gente faz a estimulação da autonomia e independência. Então, engloba todo tipo de atendimento. A gente escuta muito falar, as pessoas relatam muito a questão da agressividade. A gente já explicou por que isso acontece. Pode ser algum problema ali nessa família, tanto de aceitar como lidar no dia a dia com essa criança. A criança vai externar de alguma forma e a agressividade é uma das formas de externar, né? Essa questão de que algo está errado ali naquela família. Mas como é que esses pais, eles podem dar limites a essa criança que tem síndrome de Down? Porque a agressividade pode chegar ao ponto de ser por falta também de limites? Sim. Né? Então, a educação que vai ser dada é como que a gente sempre remete. Ali uma criança neurotípica, né? Quando é sim, quando é não. E com relação a essa agressividade, na grande maioria, eles não conseguem falar, eles não têm a linguagem oral. Então, na grande maioria, eles querem se comunicar através da agressividade. E aí, onde a gente tem que mostrar que não é dessa forma que se comunica, que não é batendo, que não é mordendo e que nem é chutando. Né? Então, é todo esse trabalho que a gente tem que estar fazendo também, não só com a criança, mas principalmente com a família. Porque se a gente não consegue ajustar a família, a gente não vai conseguir trabalhar bem com a criança. Então, a gente tem que primeiro trabalhar o foco. Onde é o foco? É a família. Então, vamos trabalhar essa família e lá na Novo Rumo, como tem esse acompanhamento com o psicólogo, com os pais, para a gente poder realmente conseguir sanar essas dificuldades da criança e trabalhar de uma forma adequada. Muitas vezes, a falta de limite por parte dos pais, né? Vem por uma culpa. Aquele sentimento de culpa de de ter a ver com isso, com o filho nascer com a síndrome, de não ter tido aquele bebê, né, tão sonhado, normal, esperado. E aí vem a compensação, né? Aí dá tudo, deixa tudo é muito bonitinho e eles são lindinhos demais, né? E aí o limite vai ficando para uma outra ocasião, quando a agressividade já está instaurada. Então, entender que não precisa sentir essa culpa, não precisa fazer isso. O limite é estruturante, faz parte, né, da vida e essa criança precisa aprender a lidar com as frustrações. Geralmente, esse filho ele nasce com síndrome de Down na primeira, segunda ou terceira gestação, ou pode ocorrer, nascer uma criança sem a síndrome, depois nasce uma criança com a síndrome e depois uma sem a síndrome. Pode acontecer de qualquer forma, geralmente seria, no caso, uma mãe com 3 filhos, o terceiro, no caso, ela mais velha, né? Poderia nascer com a síndrome, ou não existe essa relação. Muitos pais, quando tem o primeiro filho com a síndrome, ele também, vocês notam isso, que eles param de tentar outros filhos, eles não querem mais, só querem cuidar daquele filho específico, temendo que venha nascer outro filho com a síndrome. Como é que funciona essa questão da sequência, né? Pode nascer um com síndrome e outro sem? Pode. Né? Não tem essa questão, o primeiro vai ser, o segundo não, o terceiro, né? Então, a gente tem um caso lá
né, que as duas são atendidas, né, lá na Novo Rumo. Então, as duas primeiras filhas são neurotípicas, então a terceira, né, nasceu com síndrome de Down e a quarta também. Então, não tem uma ordem, quem é a primeira, quem vai ser o segundo, né? E essa questão que você falou também, de, eu tive o primeiro filho e nasceu com síndrome de Down. Então, tem essa questão da família de não querer ter outro, com a probabilidade de se ter outro filho com síndrome de Down. Mas não é, né, que não quer dizer que vai nascer. Então, tem um outro caso de uma paciente que hoje amanhã está fazendo 8 dias que a filha dela nasceu. Então, a primeira filha, ela tem síndrome de Down e a segunda, ela nasceu neurotípica. Existia, ela mencionou esse, né, medo de algo, né, acontecer, mas ela buscou ajuda, procurou a doutora Paula, que fez um mapeamento, fez todo o exame, toda a orientação, e ela teve, né, a gravidez, ela engravidou, tudo bem, de forma tranquila, fez todos os exames durante a gravidez também, afastou e está com as suas 2 filhas. A gente tem uma dúvida agora da Rafaela Holanda, ela quer saber, né, quer que reforce o educar para a autonomia. Que a gente falou um pouco no bloco anterior do programa, e ela queria um detalhe um pouco maior sobre educar para a autonomia. O que é que significa dizer isso? Educar para a autonomia é exatamente o que a gente estava falando a respeito de promover a autonomia desse indivíduo. No que você super protege a criança, dificilmente ela vai ser uma criança independente e que tenha autonomia, né? Que faça suas próprias escolhas, que vá, que faça seus cursos, que seja uma pessoa independente no futuro. Muitas vezes a superproteção acontece, né, por conta daquela culpa e tudo que a gente já falou, e acaba prejudicando esse processo. Prejudica, inclusive, o processo de aprendizagem. Aprendizagem formal, social, é aquela criança que não divide, que bate, que sabe, que não divide com o outro, não troca, não é uma criança social. E acaba chegando à agressividade também e não se torna independente. Então, faz parte de amar seu filho, você promover a autonomia e a independência. Ele não vai ser seu filho dependente de você eternamente. Ele precisa dessa independência, né? De trabalhar, de namorar, pensar sempre no futuro, não pensar naquele filho como sendo uma criança eterna. E esse aprender, ele já começa dentro de casa. Em que sentido? Nas AVDs que a gente chama, que as atividades de vida diária. Por essa super proteção, sou eu que dou banho, sou eu que escovo, sou eu que dou a comida na boca. Então, quando é que esta criança ela vai começar a comer sozinha, a escovar os dentes sozinha, tomar banho sozinha? Então, a gente precisa começar a dar essa independência, essa autonomia dentro de casa, para que lá fora, né, ela venha conquistar. Então, se eu tenho tudo, né, fácil em casa, eu sou 100% dependente do meu pai ou da minha mãe, então como eu vou lá na frente ser independente? Então, a autonomia começa dentro de casa, quando a família ela começa a trabalhar isso com elas. Ok, temos aqui outra pergunta. A pessoa quer saber, quando a criança ela nasce com a síndrome de Down, problemas como policistos e miomas, tem relação para que a criança venha a nascer com essa síndrome? Não, porque é algo genético. Né? Então, a trissomia do cromossomo 21 não tem nada a ver com cisto ou policístico, não. É algo que realmente é cromossômico. Na hora da formação, de vez de ser 2 cromossomos, vem 3 cromossomos 21. Ok, temos aqui, em relação à expectativa de vida, né? A gente sempre procura algumas informações a respeito do tema lá na internet, e a gente sabe que a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Muito que a gente encontra na internet é que as pessoas com síndrome de Down, elas vivem menos. Isso é um mito? É uma verdade? Essa expectativa de vida é menor mesmo? Elas morrem mais cedo? Mito ou verdade? E por que isso acontece? Na verdade, o que vem acontecer é que muitos têm cardiopatia ou alguma doença associada, né? Não tem muito acesso ao tratamento adequado. Então, acontece realmente essa morte, mas por conta de alguma doença mais grave, não a síndrome em si. Né? E a falta de acesso, como você falou, né? De uma família que não tem condições e aí não consegue procurar esses meios, né? No caso que ela disse, a cardiopatia,
né? Outros têm problemas renais, né? Audiológico, então tem uma perda auditiva, pode ter uma baixa também de visão. Então, quando eles não conseguem realmente procurar, e a gente sabe que hoje no SUS não é fácil, né? Então, tudo se torna mais difícil. Então, dizer que eles vão morrer mais cedo por conta da síndrome de Down, não, né? Mas pela realmente a qualidade de vida hoje como um todo, né? Acho que de toda a importância do tratamento que vocês bem destacaram aqui no programa, a gente escuta muito vocês falando da importância da presença da família, né, nesse processo todo. É muito importante que a família esteja ali junto, engajada, exato. Porque senão a coisa não dá certo. Não acontece, né? Essa evolução, né? Esse amadurecimento, esse desenvolvimento. Em relação à questão se esse pai, essa mãe começa ali a fazer a fisioterapia com o filho começa a andar, recebeu alta, acha que não precisa mais desse auxílio da fisioterapia. Aí chega na fono, a criança começa a falar algumas palavras, ele se dá por satisfeito e diz que a criança não precisa mais frequentar esses profissionais, essa equipe como um todo. A criança ela pode regredir se ela dá uma pausa ali nesse tratamento que é tão importante, que a gente destacou desde o início do programa. Existe uma regressão se ela não dá continuidade? Sim, pode existir sim. A família é a base, né? Tem crianças que têm as comorbidades, tem a síndrome de Down, com autismo, hiperatividade, outras síndromes e transtornos. Muitos precisam de alguma medicação, algum ajuste, alguma outra terapia. E parte da família aceitar ou não a orientação, parte da família estimular em casa, porque é a família que tem mais tempo com essa criança, né? A terapia é aquele momento e eles seguem para suas casas. E na escola, então, são os ambientes que mais permanecem com essa criança, é a família e a escola. Então, isso precisa estar muito bem ajustado, né? E seguir bastante as orientações. Quando a família nega essa orientação, complica muito, essa criança pode regredir. E mais na frente, muitas vezes quando eles interrompem a terapia, né, sem ter a alta adequada, eles retornam. E retornam numa situação muito pior, né? Por curiosidade agora, como é que funciona essa terapia da fonoaudióloga com essas crianças com síndrome de Down? São exercícios? O que é que vocês fazem ali no dia a dia para estimular a fala dessas crianças? Então, o trabalho da fonoaudiologia com essas crianças é no brincar. Porque a gente sempre fala que é no lúdico, então é no brincar que a gente aprende. Então são com jogos, são com brinquedos de encaixe, são com músicas que a gente vai estar estimulando a linguagem dessa criança. Então não é nada assim robótico que você senta na mesa e faz, faça esses exercícios como um exercício de voz. Não, é algo bem lúdico, porque tem que ser algo atrativo que chame a atenção da criança. Então é na brincadeira e são nos jogos educativos. Tem tarefa de casa também? Tem esse exercício lá no consultório? Alguns exercícios também podem ser feitos em casa? Vocês também estimulam essa tarefinha de casa para as crianças com síndrome de Down? Com certeza, né? Tarefinha para os menores, né? Isso. Para os maiores, tarefa de casa, dever de casa. Isso, né? Pelo fato de ser 30 minutos uma vez na semana, né? Não é o suficiente. Uma criança que tem síndrome de Down e ele é assistido apenas uma vez na semana por fono, TO, terapeuta ocupacional, psicopedagogo e a fisioterapia, realmente é pouco. Então, a criança ela passa a maior parte do tempo com a família, né? E na escola, aqueles que já estão na escola. Então, a gente passa realmente essas atividades. Mãe, faz essa atividade, trabalha assim com o teu filho, estimula, senta no chão, né? Divide. Eu sei que a casa toma um tempo danado, mas senta no chão para brincar com o teu filho. Porque o que acontece, muitas crianças, você dá um brinquedo, um exemplo, você dá um telefone, ele olha para o telefone, ele roda o telefone, mas ele não dá a função real, ou seja, ele não dá a funcionalidade daquele objeto. Por quê? Porque essa criança ela não sabe brincar. Porque essa mãe e esse pai não sentam para brincar com seu filho. E só meia hora ali com a tia Sandra ou com as outras tias que estão lá, não vai resolver. Temos aqui mais outra pergunta. Marcos Silva, ele quer saber se eu devo falar, a pessoa tem síndrome de Down ou portadora de síndrome de Down? Primeiro, chamar pelo nome. A pessoa é aquele indivíduo, né? Tem seu próprio nome. Reconhecer que ele é fulano, que tem sua identidade, né? E em caso de se referir em algum momento, seria pessoa com deficiência.
não portadora, porque ela não porta, né? Não, Aquela síndrome Exatamente, ela não leva. e né? depois, né, ela pode descartar. Não é assim Ela que funciona. é considerada uma pessoa com deficiência e tem Uhum. seus direitos assegurados por ser. Lembrando também que a síndrome de Down não é uma doença. Não. né? Não é uma doença. É bom que isso fique muito claro também para quem está em casa nos acompanhando. Você que está em casa, tem ainda dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente participar, seja através da nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, ou também através do nosso WhatsApp. Nosso número é o 99418-1206. Você pode acessar o nosso WhatsApp, deixar aí quantas dúvidas você tiver sobre o tema. A gente tem aqui várias participações. Algumas a gente já conseguiu responder, mas temos aqui a Bruna. A Bruna quer saber quais as perspectivas para o futuro dessa geração com síndrome de Down que está nascendo hoje. Vemos assim um futuro de desafios, né? Lembrando sempre que a gente não pode permanecer numa zona de conforto com eles. Tem sempre que estar desafiando, não pode ser subestimado. Então, não tem como ter certeza desse futuro porque eles podem tudo. Vai depender da oportunidade, vai depender da sociedade, desse trabalho. Do ser, né? Do ser humano, de ver o outro como igual a ele, sem discriminação e promovendo esse crescimento, né? Então, o futuro só vai depender do esforço, né, de cada um e a sociedade olhando para esses indivíduos de forma humana. Quando a gente fala em futuro, a gente também lembra de tecnologia, de avanço tecnológico. Sim. A tecnologia ajuda muito vocês a trabalharem com essas pessoas? Sim. Com as crianças hoje, acho que como qualquer outra criança, adora um celular, adora um tablet. Então, a gente pode estar usando essa oportunidade de algo que ela gosta, né, através de vídeos, né, com músicas, com jogos também, porque a internet está ali, mas ela tem coisas legais que podem ser vistas. Tem jogos educativos que você pode baixar no tablet, que você pode colocar no computador. Então, não é só para estar vendo realmente, Google, isso, aquilo, outro. Então, tem coisas interessantes que a gente pode estar usando com essas crianças. E eles gostam muito de músicas, então, por que não? Né, colocar música no YouTube e jogos educativos para eles, a gente usa muito, principalmente nos que estão entrando na escola, né, que a gente pode estar usando jogos educativos de como conhecer as vogais, os numerais, né. Eu tenho um paciente que hoje ele fez 4 anos em janeiro, e quando ele entrou ano passado, com 3 anos, ele entrou no primeiro ano da escola dele, ele já entrou conhecendo as vogais e os numerais de 1 a 10, que as outras crianças que estavam na sala dele, neurotípicas, não sabiam. Por quê? Essa família não tinha apresentado, né, de forma lúdica as vogais, os numerais. Então, ele aprendeu brincando. Então, ele chegou na escola com 3 anos e 1 mês sabendo. Então, é possível, sim. Ok, temos aqui um elogio que eu vou repassar. A Lidiane Regis, ela está acessando aqui nosso WhatsApp e ela gostaria de agradecer a Sandra e a Helena pelo excelente trabalho que desenvolvem com o sobrinho dela, o Luiz Miguel. Está agradecendo toda a dedicação que vocês têm, né? Todo o empenho no trabalho diário com o Luiz Miguel. A Lidiane Regis repassando aqui o reconhecimento do trabalho. É muito importante também esse reconhecimento. Isso estimula ainda mais. Porque vocês são profissionais formadas, mas precisam também sempre estar pesquisando, se atualizando, participando de cursos. Sim, isso. E acho que isso é um incentivo, né? É um gás a mais para que vocês sigam em frente. Isso. E a certeza de que estão no caminho certo. É a nossa recompensa, né? É ver a evolução, é ver a família agradecida, motivada, se sentindo segura com esse profissional. Esse retorno, a gente sente confiança, né? Percebe que a família confia no nosso trabalho. Isso é importante. Como ela falou, não tem preço que pague um sorriso de uma família vendo a evolução do seu filho. Né? Não tem dinheiro realmente que pague. Isso para a gente é muito gratificante. Porque a gente está vendo que o nosso trabalho está fazendo valer a pena. Né? A gente está conseguindo ver que aquela criança está evoluindo e que ela vai conseguir muito mais coisas. Usam toda a técnica que aprendeu na universidade, mas o lado humano também fala muito forte no dia a dia, não fala? Sim. O trabalho tem que existir afetividade, né? Essa troca afetiva. Você tem que formar um vínculo com a criança e não um vínculo só porque tem que formar, mas que venha de dentro, que seja realmente reconhecido no outro. E a gente aprende muito com cada um. Você acha assim, você saiu da universidade e você sai sabendo de tudo, você faz curso, mas cada cabeça é um mundo e você aprende com cada um todo dia.
todo dia é uma coisa nova. Ok, vou pedir licença agora a vocês, a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, ainda tem dúvidas sobre o tema, manda pra gente, 3424-1977, é a nossa linha interativa, 994-18-1206, é o nosso WhatsApp que você pode acessar, deixar aí quantas dúvidas você tiver. No próximo bloco, essas perguntas serão respondidas. Vamos agora a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e como hoje é Dia Internacional da Síndrome de Down, nós vamos conhecer de perto agora o trabalho que a Associação Novo Rumo ela desenvolve com crianças e adolescentes que têm a Síndrome de Down. E quem está lá na sede da associação ao vivo é o repórter Magdiel Nayal, que vai trazer informações para a gente a respeito da Síndrome de Down. Magdiel, muito bom dia, o que é que você traz de informações para a gente sobre a associação? Bom dia, Valdson. Bom dia a todos que estão aí com você no estúdio, também a todo mundo que está em casa acompanhando o programa, que hoje é um programa especial. Hoje estamos falando do Dia Internacional da Síndrome de Down e, como você disse, estamos aqui na sede da ONG Novo Rumo e viemos conhecer um pouco mais de como ela funciona, de como o trabalho é desenvolvido. Eu vou logo começar falando da data, né? Talvez já tenham falado aí no estúdio, Valdson, mas o dia 21/3 foi providencialmente escolhido de forma inteligente, já que a síndrome de Down acontece exatamente porque o cromossomo 21, ele não é par, ele tem três divisões e por isso a síndrome de Down acontece. Mas eu estou aqui com a médica geneticista que vai falar sobre tudo isso melhor do que eu, que é a doutora Paula Arruda, ela também é fundadora da Associação Novo Rumo. Doutora Paula, tem também uma outra explicação para terem escolhido a data 21/3, já que a fundação foi lá no hemisfério norte, onde hoje está começando a primavera. Essa é uma outra explicação para a data? Na verdade, bom dia a todos, a síndrome de Down ela foi descrita por um médico inglês, certo? E na verdade existe uma fundação de síndrome de Down em Londres, e o que eles chamam de Blooming Day, que é o primeiro dia do gelo, é o primeiro dia de primavera. Então, as primeiras flores, mesmo frio, surgirão hoje. Esse é um outro motivo também pelo que escolheram a data. Porque não deixa de ser uma grande homenagem, porque são flores, não é? Ótimo. A gente estava conversando aqui antes com a doutora Paula Valdson e falando sobre que ainda existe, infelizmente, muito preconceito, ainda existe muito desconhecimento. Claro que a gente continua avançando, mas existe muito preconceito, muito desconhecimento sobre a síndrome de Down. Doutora, por que isso acontece? As pessoas não têm informação adequada e por isso ainda agem com preconceito com o pessoal que tem síndrome? Veja só, o preconceito, ele é uma maldade assim sem tamanho. O preconceito de qualquer coisa, contra qualquer pessoa ou contra qualquer, credo, raça, ou o que quer que seja. O que na verdade acontece com a maioria das pessoas é que as pessoas se acham invulneráveis. Então, o que é alguém invulnerável? Eu sou bem-sucedido, eu venho de uma família diferenciada, isso não vai acontecer comigo. E na verdade, o que a gente sabe na prática de vida da gente é o seguinte: nós todos estamos sujeitos a ter um filho com uma doença genética. Deus não escolhe pais aleatoriamente como punição, entendeu? São pais especiais que recebem bebês especiais para cuidar e para amar, entendeu? Então, as pessoas que se acham invulneráveis dizem simplesmente o seguinte: bom, isso não vai acontecer comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Então, às vezes você está panfletando, já aconteceu da gente panfletar para evento, num local público, a pessoa dizer: eu não quero não, porque isso não tem nada a ver com a minha família não tem ninguém com esse problema. E não é problema. A síndrome de Down, ela é um fato, né? Ela é um erro aleatório que acontece na fecundação, pode acontecer na fecundação de qualquer casal, na hora que o acaso, e eu costumo dizer que o acaso não nos pertence, o acaso está acima da gente. A gente não sabe o que pode acontecer, por isso a gente não deve ter preconceito contra ninguém, entendeu? Então, o acaso, são bebês que vêm do acaso, mas são bebês que têm todo potencial
que são lindos de morrer, eu sou perdidamente apaixonada por eles. E, na verdade, o que acontece é o seguinte, existem tratamentos, existem terapias que são realmente específicas para a criança com síndrome de Down, e a criança leva uma vida como outra qualquer. Para mim, são bebês que têm a seguinte diferença, eles nascem molinhos. Eles têm hipotonia e nascem molinhos. Essa é a diferença. E com olhinhos repuxados. Ok, doutora. Vocês estão vendo aí imagens da Michele Pinheiro e da Raíssa, que está no colo dela. A gente vai aproveitar para incluir a Michele nessa conversa. Michele, a gente falando sobre essa questão do preconceito, perguntar também a você, você já passou por situações de preconceito com sua filha em algum lugar, seja na rua ou em alguma instituição? Bom dia. Bom dia a todos. Não, até agora eu não passei por nenhuma dessas coisas ainda não, né? Sei que tem preconceito, muito preconceito, mas não sei se é porque ela é muito simpática com as pessoas. Até agora não, né? A gente espera que isso continue, né, Michele? E a gente pode falar também sobre a importância, você traz ela sempre aqui, qual é a importância da ONG da Associação Novo Rumo na vida da Raíssa, na vida da sua família? O que é que melhorou quando ela começou a vir aqui? O que é que mudou? Mudou tudo, né? Porque ela começou a se desenvolver, ela começou aqui com um mês e alguns dias, e já fez 2 anos que ela está aqui, e graças a Deus o desenvolvimento dela está ótimo. A gente também vê aí que o William Misteri mostra imagens aqui da ONG, da Associação Novo Rumo, várias crianças que participam de atividades aqui, e a gente vê aqui, vou pedir para o William Misteri voltar aqui para mostrar a camisa que você mesmo pediu para fazer. Conta pra gente, onde veio a ideia de fazer essa homenagem aí para a pequena Raíssa? Foi aproveitando o Dia Internacional do Síndrome de Down? Foi aproveitando o Dia Internacional, aí mandamos confeccionar algumas camisas. Ótimo. É isso, Valdisson, a gente veio aqui e tem todas essas informações, a gente aproveita para dizer também de que quem tem síndrome de Down é bem particular, tá certo? As pessoas geralmente gostam de olhar as pessoas que têm síndrome de Down como se elas fossem iguais, por parecerem, talvez por terem um traço genético semelhante, como se elas fossem todas iguais e tivessem a mesma maneira de agir, a mesma personalidade, e isso é diferente, né? A Raíssa está até aqui querendo o microfone, ela gosta do microfone, a mãe dela dizia anteriormente que ela sempre gosta nas entrevistas de usar o microfone. Isso mostra que cada um deles tem uma personalidade diferente, um modo de agir diferente, todos são particulares. Isso é importante a gente frisar também, doutora Paula. Extremamente importante, porque veja, as pessoas têm um conceito de que, meu filho é mais Down do que o seu. Não existe mais Down nem menos Down, existe nascer Down ou não nascer Down, né? Agora, o que vai diferenciar uma criança ser um Down melhor ou não, ter condição de ir para a escola, ter condição de completar o ensino médio, ter condição de chegar à universidade, porque eles estão mostrando que eles são cada vez melhores, mais e mais e mais. Qual é o diferencial? A família. Nenhuma família é igual a outra. Então, a gente sempre costuma dizer, a criança é o espelho dos pais. A criança reflete o amor do pai, da mãe, da avó, do avô, do tio, da tia, da prima, do vizinho, da madrinha, de todo mundo que se envolve. E o segredo, além das terapias, é amor. Ok, doutora Paula, com essas imagens de alegria aí da Raíssa que você está acompanhando na sua tela, a gente volta ao estúdio Valdisson, aproveitando o que disse a doutora Paula, é primavera no hemisfério norte, por isso a escolha da data, muita alegria que todos os pacientes com síndrome de Down nos transmitem, e é com essa imagem que a gente volta ao estúdio. Uma imagem que animou ainda mais o nosso bate-papo aqui. A gente estava só falando, a gente mostrando, né, a realidade dessas crianças assistidas pela associação. A gente fica com a felicidade aqui transbordando. Além de simpática, a Raíssa era também muito bonita e, pelo jeito, se tiver o incentivo aí da mãe, vai ser uma repórter no futuro, e a gente dá aqui todo o apoio a essa família linda, né? As nossas convidadas aqui, a gente vê os olhos meio assim cheios d'água, né? Se emocionaram com toda essa apresentação, as palavras da Paula e também da família da Raíssa. É muito emocionante para vocês que trabalham no dia a dia. Verdade, né? É muito gratificante quando a gente vê, como ela falou, né? O que mudou na sua vida depois que você veio para Novo Rumo? E ela diz, mudou tudo, né? Então, o tudo para a gente não precisa mais de exemplificar, né? A gente já sabe que para ela foi de bom tamanho, né? A filha dela está desenvolvendo super bem. Então, isso realmente é muito gratificante. Muito emocionante. Isso.
o segredo é esse, né? Fazer como você, que olhou a criança, não viu limitação, já viu que ela pode ser alguém, que ela pode ser alguma repórter, que ela pode ser o que ela quiser. Você já observa com outro olhar, com um olhar bem particular, né? Com o olhar das habilidades. Isso. Pois bem, você que está em casa, gostou dessa história, gostou também do trabalho desenvolvido pela associação, você pode ajudar, você pode também fazer uma visita. O endereço da Fundação Novo Rumo Genética é Rua Marcionilo Pedrosa, número 52, em Casa Amarela, Recife. Você pode fazer uma visita, levar doações também, ser um voluntário. Não sei como é que funciona na prática essa questão do voluntariado, mas você pode procurar a associação e se informar um pouco melhor em relação à ajuda e também a ser voluntário. Rua Marcionilo Pedrosa, número 52, lá em Casa Amarela. Telefone é o 3267-0163. 3267-0163, você pode ajudar a associação, que é muito séria e trabalha muito bem ajudando as pessoas com síndrome de Down. E por falar em coisa boa, vamos dar continuidade aqui ao nosso programa e agora vamos aprender a preparar um mousse de maracujá. E quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Acompanhe! Olá! Vamos de sobremesa hoje? Nós vamos fazer um doce típico da culinária brasileira, o mousse de maracujá. Você sabia que o maracujá é popularmente conhecido como a fruta da tranquilidade? Também é fonte de vitamina A, C e do complexo B. E além disso, apresenta uma boa quantidade de sais minerais. Então vamos começar? Pegue papel e caneta e anote essa receita bem direitinho. Para o mousse de maracujá, nós vamos precisar de 50 ml de água, 6 maracujá, 3 colheres de sopa de açúcar, 400 gramas de creme de leite, 400 ml de suco de maracujá concentrado e 395 gramas de leite condensado. Nós vamos começar a receita de hoje colocando no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e o suco concentrado de maracujá. Lembrando que eu peguei o maracujá e separei a polpa da semente. Então, nesse primeiro momento, nós vamos usar só a polpa. Após bater por 5 minutinhos, nós vamos colocar nas tacinhas. Agora nós vamos levar para a geladeira por aproximadamente 2 horas. Enquanto isso, nós vamos começar a preparar a geleia. Numa panela, nós vamos colocar as sementes do maracujá, a água e o açúcar até formar uma calda. A geleia já está pronta. Agora nós vamos colocá-la em cima do mousse para decorar. Esta foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado e continuem assistindo ao assunto do dia. Ok, gostamos e gostamos bastante. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado por mais uma receita aqui no nosso programa. E por falar em coisa boa, também vamos acompanhar a partir de agora oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às vagas de emprego. Olha só, uma vaga para faxineiro, ensino fundamental completo, exigência, experiência de 6 meses, R$ 950 é o salário, uma vaga para faxineiro. Vamos à próxima oportunidade, agora tem 2 vagas para auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica. Ensino fundamental completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.200 é o salário, 2 vagas, auxiliar de manutenção.
Próxima oportunidade, vamos conferir juntos. Promotor de vendas, uma vaga, ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, salário R$ 980. Você se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as perguntas, dúvidas que chegaram através da linha interativa. Vamos aqui à primeira dúvida, a primeira pergunta que chegou através do telefone é Terezinha Cordeiro, ela que mora no bairro do Ibura. Ela quer saber o seguinte: com que idade a criança com síndrome de Down ela deve ingressar na escola ou hotelzinho? Na escola, normalmente aos 2 anos, como qualquer outra criança, e o hotelzinho vai da necessidade, da realidade de cada família e da instituição que vai receber essa criança. Ok, vou pedir licença, nosso tempo está bem apertado, a gente vai conferir agora o resultado da enquete. Hoje fizemos a seguinte pergunta: você acha que as pessoas que têm síndrome de Down, elas ainda sofrem preconceito? Olha só, 76% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, 24% disseram que não. Queria agradecer a você que ligou e participou e queria também deixar uma reflexão, né? Deixar uma pergunta para você que está em casa. Você que respondeu também a nossa enquete. O que é que você tem feito para acabar com esse preconceito em relação às pessoas com síndrome de Down? Então, vale aí essa pergunta e essa reflexão. Estamos agora na reta final do programa. Queria muito agradecer aqui a participação das nossas convidadas, Sandra Ramos, fonoaudióloga e ecoterapeuta também. Obrigado por sua participação. O espaço agora está aberto para o último recado. Considerações finais, fique à vontade. Obrigada. Então, se você tem uma criança com síndrome de Down, procure a Associação Novo Rumo. Lá a casa está de portas abertas, né? Marque uma consulta com a doutora Paula Arruda e ela vai estar passando, encaminhando quais são as terapias que a criança deve estar fazendo. Então, procura o fonoaudiólogo o quanto antes, o quanto mais cedo, a estimulação precoce, melhor. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer a Helena Posidônio, psicopedagoga, clínica e institucional. As duas fazem parte aqui da Associação Novo Rumo Genética. Helena, muito obrigado pela participação. O último recado também, fica à vontade. Obrigada. Hoje é um dia para comemorar, né, as conquistas alcançadas por cada família, cada indivíduo, pensando sempre em esclarecer, levar esclarecimento à população a respeito da síndrome de Down, que não é uma doença, né? Esses indivíduos precisam ser respeitados e que a gente precisa promover a cidadania, acima de tudo, né? Estamos promovendo a Associação Novo Rumo, junto com o Grupo Cefap, promovendo um evento no dia 31/3, que durante a manhã vai ser uma recreação, né, com várias apresentações, inclusive de pessoas com síndrome de Down, e na parte da tarde palestras, né, com fono, TO, físio, e vocês podem comparecer, a inscrição no site é de graça, e tem a pós-graduação em síndrome de Down, que é a primeira aqui no Nordeste, que o Cefap está lançando, e eu convido a todos vocês que possam participar. Ok, mais uma vez, muito obrigado aqui às nossas convidadas. Queria agradecer a você que participou aqui do nosso programa. Também queria deixar o nosso abraço aqui a todas as pessoas com síndrome de Down. Muito obrigado pelo carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço a você e toda a sua família e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!